Agora, aconteceu nesse final de semana também essa decisão do Edson Fachin, né, o ministro do STF, que arquivou no final de semana o pedido de suspeição que questionava a atuação de Dias Toffoli no caso do Banco Master como relator. A ação foi aberta depois que a Polícia Federal encaminhou para o Fachin um relatório sobre a relação entre Toffoli e Daniel Worcaro. O arquivamento foi concluído depois de um entendimento firmado entre os ministros da Corte, que Toffoli anunciou que deixaria a relatoria do caso. Aí, nesse ponto, Josias, esse arquivamento está correto ou não? Isso deveria ir adiante? Ou, pelo simples fato de ele ter deixado o caso, tudo bem arquivar? Não, tudo bem não, né, Fabiola? As crises no Brasil, elas resultam sempre em alguma frustração, né? São, na prática, reprises de um mesmo parto. Quando o país ousa imaginar que vem algo novo, a conjuntura sempre dá um jeito de parir outra aberração, né? No Supremo, o ministro Edson Fachin fazia pose de pai do Código de Ética. E ele deu à luz, nesse final de semana, ao acobertamento das perversões associadas ao Dias Toffoli. Então, o Fachin aceitou fazer o papel de coveiro, de prova viva, nesse teatro armado no Supremo para converter o funeral da reputação do Dias Toffoli num exemplo de desprendimento. O Fachin enterrou no arquivo morto a arguição de suspeição do Toffoli e, junto com ela, o relatório da Polícia Federal, que arrancou o ministro da relatoria do caso Master, né? Então, a biografia do Toffoli não foi ressuscitada, mas o Supremo escreveu no atestado de óbito que ele continua sendo um juiz insuspeito, deixou de ser relator a pedido, não por suspeição. Então, houve uma reunião secreta, um funeral secreto, em que os colegas do Toffoli preferiram atacar a Polícia Federal a avaliar as provas do conflito de interesse entre a toga dele e os negócios dele próprio, dos irmãos, com a organização criminosa do Daniel Worcaro. Então, há 8 meses, Fabiola, o Datafolha revelou que 58% dos brasileiros dizem ter vergonha dos ministros do Supremo. Há 10 dias, a Quest informou que 8 em cada 10 brasileiros, 82%, concordam com a tese segundo a qual o tribunal precisa mesmo de um código de ética para regular a atuação dos seus membros, né? E estamos aí diante de uma nova evidência de que há males que vem para pior. O Fachin enterrou, junto com as 200 páginas escritas pela Polícia Federal sobre a suspeição do Toffoli, enterrou a última réstia, a última réstia de esperança de abertura de um inquérito criminal para investigar o Toffoli. Então, na prática, o Fachin transformou o caso Toffoli no caso Supremo. Então, transferiu as suspeitas que pesam sobre o Toffoli para o Supremo. O Supremo está avalizando o comportamento do Toffoli. Muito arriscado, porque daqui a pouco virá à luz, cedo ou tarde, virá à luz o relatório da Polícia Federal. São 200 páginas, isso não cabe num arquivo morto. Isso vai vir à tona. E aí vai ficar o Supremo devendo explicações, não apenas o Toffoli. Já não deveria ter vindo à tona, né, Thaís? Essa coisa também, né, porque outras investigações, tudo é tão liberado rapidamente, né? E nesse caso não, né? Essa provocação aí do Josias no final é importante, né? Quando isso tudo vir à tona, e aí, né? Esse arquivamento do pedido de suspeição de Toffoli interessa a Toffoli, mas isso interessa nesse momento ao Supremo Tribunal Federal? Isso interessa ao Supremo Tribunal Federal, definitivamente. Essa morte, para usar o termo do Josias, aconteceu no dia da reunião entre os ministros em que ficou decidido que o Toffoli deixaria a relatoria do caso Master. Quando eles decidem isso e descartam esse pedido de suspeição, a arguição de suspeição que a Polícia Federal tinha sugerido ao conversar com o ministro Edson Fachin, isso já estava claro. Conversando com os ministros na semana passada, isso já estava dado. Hoje ele formaliza essa decisão que já tinha sido tomada, muito em função disso que a gente está falando aqui, desse incômodo da iniciativa da Polícia Federal de fazer todas essas investigações. E que, vamos pensar o seguinte, né? A Polícia Federal está investigando as fraudes no Banco Master, apreende documentos, celular do Worcaro, encontra ali um monte de indícios robustos que implicam o relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Reúne tudo isso organizadamente na forma de um relatório, leva em mãos para o presidente do tribunal,
que fica 2 dias sentado em cima disso, foi segunda-feira antes do Carnaval, e na quarta-feira a informação vaza aqui pelo UOL inicialmente, depois confirmada por todo mundo, de que esse relatório estava nas mãos do presidente, convoca uma reunião de urgência com os ministros do Supremo, com o colegiado, e de lá sai esse seguinte acordo que foi sugerido pelo ministro Flávio Dino, acordo segundo o qual arquiva-se essa suspeição do Toffoli, mas ao mesmo tempo ele deixa a relatoria e aplaca-se os ânimos. A pressão sobre o Toffoli vinha se estendendo há muitos meses, há semanas, escalando à medida que ele tomava decisões polêmicas e tinha comportamentos também polêmicos, como viajar de jatinho com um advogado de um dos clientes que estavam sendo julgados por ele próprio. Então, a pressão já tinha escalado. No momento que dá-se essa solução, essa tentativa de solução, a questão já estava muito dramática, e aí essa solução acaba pondo exatamente isso, diminui um pouco a fervura, vai para o Carnaval e tudo mais, mas não resolve a situação. Definitivamente não vai resolver a situação, porque a Polícia Federal fez esse relatório, as informações têm sido publicadas por jornalistas. A Natália Portinari deu diversas demonstrações da relação entre o Vorcaro e o ministro Dias Toffoli, e mesmo que o Supremo não queira, a sociedade está vendo, está sabendo, está acompanhando qual é a relação entre ele e o banqueiro investigado. E até a nossa manchete principal do UOL, deixa eu ver se já mudou, acho que não, é a mesma ainda. É uma reportagem da Dani Lima, que tem um pouco dessa análise, que é disso um pouco do que nós estamos falando neste momento, sobre toda essa crise de imagem do Supremo Tribunal Federal, né? E será que está realmente? Qual é o nível dessa crise hoje? A reportagem da Dani diz: a crise de imagem arrasta o STF para a eleição e dá gás à oposição do presidente Lula. Essa é a reportagem da Dani, que ouviu algumas fontes, né, diversas, falando sobre como é que é a situação neste momento, né? De que maneira essa situação envolvendo o STF hoje impacta na eleição agora de outubro, eleição presidencial? De que maneira isso dá gás ou tira, né, da oposição a Lula e ao próprio governo, né? Um publicitário avalia que o debate sobre a segurança pública deixa de ser o grande tema da eleição nesse momento. A sensação de desequilíbrio institucional entra em cena como um componente importante no debate. Na cabeça das pessoas, independentemente do lado ideológico, ganha corpo a ideia de que o judiciário está disfuncional, é o que disse um dos entrevistados. E isso, obviamente, pesa sempre contra quem está no poder, ou seja, Lula. Vamos lá, Josias, quero a sua análise também em relação a isso. A imagem do Supremo Tribunal Federal arrasta esse assunto para a eleição? Esse deve ser um dos principais assuntos desse ano na eleição presidencial? A eleição tem muitos assuntos, né, Fabiola? O Supremo será um deles, mas já era. O Supremo já vinha sendo tema da organização da disputa eleitoral por parte da oposição, porque o Bolsonaro elegeu como sua prioridade reforçar a bancada oposicionista no Senado, porque ele quer afastar ministros do Supremo, quer aprovar impeachment contra ministro do Supremo. Então, isso já era um tema eleitoral. Ganhou certo vulto, né? Porque se recuarmos àquela reunião realizada dias atrás no Supremo, reunião secreta para discutir justamente esse relatório da Polícia Federal sobre a suspeição do Dias Toffoli no caso do Master, nessa reunião, a ministra Carmen Lúcia, que é até hoje, até o momento, a única voz que se associa à pregação do Edson Fachin pela adoção de um código de ética, ela disse na reunião: todo taxista que eu pego fala mal do Supremo. A população está contra o Supremo. E a observação da Carmen Lúcia, ela encontra respaldo nas pesquisas. Eu mencionava há pouco que há 8 meses, no ano passado, o Datafolha informou que quase 6 em cada 10 brasileiros, 58%, tem desprezo por ministro do Supremo, não tem orgulho dos ministros do Supremo. E acabou de sair, dias atrás, a pesquisa da Quest, que diz que 82%, portanto 8 em cada 10 brasileiros, acham que tem que ter mesmo um código de ética para colocar uma coleira no comportamento dos ministros do Supremo.
Então, as palavras da Carmen Lúcia, elas ecoam nas pesquisas. E até bem pouco, o Supremo era alvo preferencial de bolsonaristas. Hoje não. A crítica ao tribunal, ela se dissemina em diferentes setores da sociedade, ela virou pluripartidária. Todo mundo olha com uma certa reserva para o que acontece no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo não se ajuda, Fabiola, porque acabou de sair de um julgamento dos responsáveis pela trama do golpe, na qual, nesse julgamento, aliás, no qual o tribunal adquiriu ali uma fama de herói da resistência, está migrando rapidamente virou uma GENI do país. Todo mundo joga pedra na GENI. Né? E o Supremo está oferecendo as pedras. Ele está na posição de vitrine e, ao mesmo tempo, de fornecedor de pedras. Então, as pessoas estão jogando pedras. Se o Supremo não se ajuda, não obterá ajuda de fora. Né? Então, de fato, será um assunto da campanha. Já era um assunto preferencial da oposição. O debate se dissemina e são cada vez menos eloquentes as vozes que saem em defesa do Supremo. O risco que o Supremo corre, Fabiola, ao não diferenciar certos juízes de juízes certos, quem olha à distância também não conseguir fazer distinção. Então fica tudo mais ou menos no mesmo balaio e aquilo que até bem pouco era considerado algo impensável, que era o avanço de um pedido de impeachment contra ministro do Supremo no Senado, vai se tornando algo que já pode ser vislumbrado, já pode ser visto no horizonte. Não hoje, porque também o Davi Alcolumbre, que acomoda todos os pedidos de impeachment contra ministro do Supremo no gavetão de assuntos pendentes do Supremo, porque convém a ele, alvo também de enormes suspeições. Então, hoje não. Mas quem sabe amanhã? Não é? Quem sabe qual será o resultado das urnas em relação ao Senado Federal? Quem sabe quem terá maioria, Fabiola, na próxima legislatura para indicar o presidente do Supremo? Então, o Supremo está correndo riscos e, como disse, está fornecendo as pedras, Fabiola, para que ele se converta em vitrine na eleição de 2026. Mas, sem dúvida, houve uma deterioração da posição do Supremo Tribunal Federal. Thaís, é interessante que com o julgamento do Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, que marcou o nosso ano de 2025, né, a tentativa de golpe, o julgamento disso, ficou uma coisa assim, parece que o Supremo Tribunal Federal ficou governista, lulista. Isso está na boca do povo, de certa maneira, no sentido daqueles que são os torcedores mais vorazes de Bolsonaro, né? Só para trazer um pouco desse conteúdo, como é que você vê a imagem do Supremo neste momento, né? Quando a gente vê essa situação relacionada ao Banco Master, e agora falando, né, como é a nossa manchete, a reportagem da Dani, dizendo dessa crise que arrasta o STF para a eleição. Hoje o STF é visto como governista, de certa maneira? É interessante, Fabiola, esse percurso que está ocorrendo, né? A oposição, a direita, o bolsonarismo de modo geral, já estava explorando os ministros do Supremo, em especial a figura do Alexandre de Moraes, obviamente, como bandeira eleitoral. E isso não é de 2026, né? Vamos combinar que isso já vinha se acentuando em 2022, já era uma bandeira eleitoral, impeachment de ministro, derrubar medidas liminares, monocráticas, decisões individuais. E tanto é que isso chegou, de fato, ao Congresso Nacional e algumas medidas avançaram nesse sentido, tanto na Câmara quanto no Senado, porque deputados e senadores estão em campanha permanente, sabem que isso atende aos interesses e expectativas dos seus eleitores e fizeram isso andar nessa atual legislatura. A expectativa para a próxima legislatura é que deputados e senadores sejam eleitos com esta bandeira e agora não mais só voltada contra o ministro Alexandre de Moraes, porque o Supremo deu motivos para eles se voltarem também contra outros ministros e dá para começar falando, sobretudo, do ministro Dias Toffoli por conta de todo o escândalo do Banco Master e da relatoria dele. Então, definitivamente, este é um assunto de campanha que pega fogo agora, por isso a condução do Supremo Tribunal Federal tem que conseguir desviar dessa fogueira eleitoral para que a investigação seja séria e
se encerre com todos os processos como deve acontecer, mas, ao mesmo tempo, o governo, sim, depois do 8 de janeiro, ao longo de 2023, com o Alexandre de Moraes à frente das investigações, depois a decisão do presidente Lula de indicar o Flávio Dino, que vinha sendo a grande voz do governo Lula contra os golpistas do 8 de janeiro, o Supremo fica com essa bancada governista, essa bancada que, de alguma forma, deu governabilidade a ele em outros momentos que não diziam respeito à defesa da democracia, como, por exemplo, na crise do IOF, que o Congresso derrubou o decreto do Executivo e o Supremo recuperou ele de outra maneira, mas recuperou. Então, o Supremo vinha se firmando muito, né, como estrategicamente aliado ao governo Lula. Mas isso não significa nem que essa correlação de forças vai se manter. Então, a gente está exatamente dizendo, né, sobre essa transferência de poder e visibilidade para o André Mendonça, como isso se reflete nessa correlação de forças e também numa expectativa do governo Lula de fazer uma bancada forte no Senado para se contrapor a uma bancada forte da oposição, que hoje é oposição, vamos saber em outubro se vai continuar sendo, porque isso está dado, isso é um processo que a oposição, a direita e o bolsonarismo vem construindo há bastante tempo. E agora o governo Lula corre muito atrás disso com algumas dificuldades e reveses importantes de quadros que ou disputariam a reeleição e estão com uma campanha bastante difícil pela frente. Então, por exemplo, Randolfo Rodrigues, no Amapá, como outros quadros que tinham uma eleição muito encaminhada para o Senado e que sofreram reveses importantes e que pode significar que fiquem de fora, como o caso da governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte. Então, o cenário essa disputa pelo Senado e, sobretudo, por conta da questão do Supremo Tribunal Federal, vai pautar esse início de campanha. Os palanques nacionais dos candidatos a presidente, o Lula, sobretudo, só vai ficar mais claro quem vai ser o vice, qual vai ser o candidato a governador em São Paulo, à medida em que esse tabuleiro nos estados para o Senado Federal fique um pouco mais encaminhado do que está. Agora, o cenário de todo mundo correndo atrás para ter alguma possibilidade de fazer frente, né, e eleger bancadas importantes para a próxima legislatura.